Olá, tudo bem com todos vocês? Eu me chamo David Araújo e este é o meu sinal. Então, neste programa que iremos começar, que tem como título Caminho de Vida, nós queremos convidar a todos vocês para juntos aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Nós vamos estudar e queremos convidar você também a decorar um versículo da Bíblia, ok? Onde esse versículo vai te explicar um pouco. E nesse programa vamos estudar um tema muito importante que fala que Deus criou. Nós juntos vamos estudar como isso aconteceu. Como Deus criou todas as coisas. Será que Ele só falou? Como foi? Lembre-se, Ele é um Deus todo-poderoso. Então, mas para iniciarmos, eu também quero te ensinar um versículo da Palavra de Deus, que diz o seguinte. Olha aí, se encontra no livro de Gênesis, certo? E este é o sinal do livro de Gênesis, porque ele inicia toda a história, é o começo de tudo, por isso é esse sinal. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Vejamos o que é que diz lá em Gênesis 1 e 31. Diz o seguinte: viu Deus tudo quanto havia feito. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então vamos mais uma vez. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, viram esse texto? Deus, Ele cria todas as coisas. E quando Ele termina, Deus olha para a sua criação como quem está avaliando. E Ele fica satisfeito. Ele acha aquilo, a palavra que Ele usa é muito bom. E o sinal que eu estou usando seria esse. Mas eu por simplificado, o sinal é bom, perfeito. Deus olha para a sua criação e diz que Ele se satisfez naquilo. Ele não cometeu erros em sua criação. Ele fez tudo muito perfeito. Então, nós podemos ver aí o versículo e aprendermos, onde o versículo vai mostrar que Deus criou tudo muito perfeito. Mas como foi essa criação? Como Deus fez tudo? Por isso, hoje nós vamos juntos aprender como foi e estudar o texto que fala dia após dia de sua criação, do primeiro ao sétimo dia. Foi uma semana? Vamos ver como ele vai apresentar. Olha que no versículo 1 é dito o seguinte, em Gênesis 1, versículo 1 em diante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, estava vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja que no princípio, quando tudo se iniciou, Deus já estava lá e Ele decide criar os céus e a terra. E aí, como foi que Ele continuou criando o restante das coisas? No primeiro dia é dito que no versículo 3, fala que Deus disse, haja luz. E imediatamente o que aconteceu? Houve luz. As luzes começaram a surgir. Mas lembre-se, nós não tínhamos sol ainda, não tinha lua, não tinha estrela, mas já havia sido criado a luz. A luz foi a primeira coisa a ser criada por Deus. E esse foi o primeiro dia. Deus criou a luz. Deus viu que essa luz que Ele havia criado era boa. E isso é muito importante. Isso foi criado no primeiro dia. Mas no dia seguinte, no segundo dia,
No versículo 7, nós vamos ver que Deus criou outras coisas. Na verdade, vamos para o versículo 6. É dito o seguinte, que Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Né? Então Deus ele separa aqui as águas que ficam debaixo do firmamento e as águas que ficam acima do firmamento. E no versículo 7, então, é dito que Deus fez, pois Deus, o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Deus, então, ele cria, faz a separação entre céus e o mar. Deus vê tudo isso e diz: olha, foi bom. No versículo 9, então, inicia-se o terceiro dia. Lembra que no primeiro dia ele criou o quê? No primeiro dia ele criou a luz, né? A luz e as trevas, né? O dia e a noite. No segundo dia ele cria os céus e também ele cria os mares. E agora vamos ver o que ele está criando no terceiro dia. Você pode acompanhar Gênesis 1:9, que diz o seguinte: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. As águas ficaram num único lugar e uma porção seca de terra surgiu. Essa porção seca ele chama de terra, né? E ele faz essa divisão. Os mares ficam num lugar e a terra fica no outro. E no versículo 11 é dito ainda que nesse mesmo dia, no terceiro dia, cria-se a vegetação. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim se fez. Então, nós podemos continuar lendo e vamos ver que no versículo 14 já inicia-se o quarto dia. No versículo 14, e veja o que diz lá: disse Deus: haja luzeiros no firmamento nos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias do ano. Então observe que nesse dia Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Finalmente nós temos o sol apenas no quarto dia, né? O sol para governar o dia e a noite. Sim, à noite nós teremos as estrelas e a lua. Então agora nós podemos saber os horários do dia, fazer separação e entendimento, e qual é o horário da noite. A partir de então. No versículo 21, temos então, inicia-se o quinto dia, né? O quinto dia, no versículo 21, onde Deus diz o seguinte: criou, pois, Deus os grandes animais marítimos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Então, observe que todos esses animais, eles podiam procriar, ter seus filhos e assim encher a terra. Veja que este foi o quinto dia, né? Deus cria uma série de animais, os pássaros, né, os peixes, os animais que vivem no mar, os animais que vivem na terra, os animais que rastejam, né? E isso acontece no quinto dia. E agora vamos iniciar o sexto dia, no versículo 24, onde disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme as suas espécies,
animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo as suas espécies. Então, nesse momento, foram criados animais que podiam ser criados em casa, foram criados répteis e também foram criados animais selvagens, aqueles que vivem na natureza, na floresta, no caso. E nesse dia, o dia sexto, Deus também decide criar o homem. Olha o versículo 27. Vamos um pouco antes, olha o versículo 26. O que acontece nesse versículo? Deus parece estar conversando, dentro da sua trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E olha o que eles dizem ali. É como se eles chamassem a atenção uns dos outros e dissessem: olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E este homem, ele vai ter autoridade sobre os peixes do mar, ele vai ter domínio e autoridade sobre as aves dos céus, ele vai ter domínio e autoridade também sobre os animais domésticos, sobre todos os animais. E no versículo 27 é dito que Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Então observem que Deus criou tudo que existe, toda a terra, em quantos dias? Em 6 dias. No primeiro dia, nós observamos que Deus criou a luz, fazendo separação entre luz e trevas, dia e noite. No segundo dia, Deus cria céus e mares. No terceiro dia, Deus cria a parte seca. No quarto dia, Deus cria a vegetação, a natureza. No quinto dia, cometi um pequeno erro. No quarto dia, Deus cria a parte seca e também Ele cria a natureza, a vegetação. No quarto dia, finalmente, Ele vai criar o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus ele vai criar as aves dos céus e os peixes do mar. No sexto dia, Deus cria os animais, aqueles que vivem na terra, na floresta, aqueles que podem ser criados em casa, os animais domésticos. E também no sexto dia, Deus cria o homem e a mulher. Então vejam que Deus poderoso. E nós podemos confiar, acreditar. Mas eu quero apresentar para vocês uma pequena metáfora, uma pequena ilustração. Por exemplo, na hora que nós vamos comprar um eletrodoméstico, ou sendo uma geladeira, uma televisão, um computador, antes de nós ligarmos esses materiais na energia, bem antes, é necessário termos o cuidado e lermos o seu manual do fabricante da geladeira, o manual da geladeira, o manual da televisão ou do computador. Nós precisamos ler esse manual. É o que nos explica o manual da pessoa que criou esses eletrodomésticos. Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo. Deus criou a mim e Deus criou você. Então, nós precisamos ler o seu manual, as regras de modo de usar. E onde nós vamos encontrar estas regras, este manual, este livro que nos aconselha? Aqui, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Deus, Ele é muito poderoso e Ele criou o mundo e todo o universo. Deus é poderoso. Ele criou a mim e Ele criou a ti. E por isso nós precisamos olhar para esse Deus com simplicidade, com humildade, em obediência e desejando conhecê-lo.
Que Deus esteja nos abençoando. Então, vocês conseguiram entender que Deus criou todas as coisas? Por isso, nós precisamos obedecê-lo e conhecê-lo, lendo a sua palavra, que é o seu manual, a Bíblia Sagrada, onde ele nos dá conselhos, onde ele nos explica como devemos viver neste mundo, obedecendo a sua vontade. Então, nosso conselho para vocês hoje é que vocês conheçam esse Deus Criador que te criou. Amém? Mande mensagem para a gente, né? Grave um vídeo, enfim, conte seu testemunho, fale um pouco, fique à vontade. Nós vamos ter inúmera satisfação em poder te conhecer. Tchau, tchau e até o próximo programa.